1984, George Orwell, capítulo 6. Winston estava escrevendo no diário. Foi 3 anos atrás. Foi uma noite escura. Em uma rua larga e estreita, perto de alguma grande estação de trem. Ela estava parada perto de uma porta na parede, debaixo de um poste de luz que mal iluminava. Tinha um rosto jovem, com uma camada espessa de pintura. Foi a pintura que me atraiu, sua brancura, como uma máscara, e os lábios vermelhos brilhantes. Mulheres do partido nunca pintam o rosto. Não tinha mais ninguém na rua, nenhuma teletela. Ela falou $2. No momento era difícil demais prosseguir. Ele fechou os olhos e pressionou os dedos sobre as pálpebras, tentando interromper a visão recorrente. Sentia uma tentação quase esmagadora de berrar uma série de palavras sujas a plenos pulmões, ou de bater a cabeça na parede, chutar a mesa, atirar o tinteiro pela janela, fazer alguma coisa violenta ou barulhenta ou dolorosa que pudesse apagar a lembrança que o atormentava. Seu pior inimigo, pensou, é o seu próprio sistema nervoso. A qualquer momento, a tensão era capaz de se manifestar em algum sintoma visível. Lembrou-se de um homem por quem tinha passado na rua algumas semanas antes. Um homem de aparência bastante comum, um membro do partido, de 35 ou 40 anos, alto e magro, carregando uma pasta. Estavam separados por poucos metros, quando o lado esquerdo do rosto do homem, de repente, se deformou em um espasmo. Aconteceu de novo, quando passaram um pelo outro. Apenas uma fisgada trêmula e rápida, como um clique de uma câmera, mas obviamente habitual. Winston se lembrou na hora de ter pensado: o pobre diabo está acabado. E o mais assustador era que o movimento tinha sido, com certeza, inconsciente. O perigo mais mortal era falar no sono. Não havia maneira de se proteger contra isso, até onde ele conseguia entender. Tomou fôlego e continuou escrevendo. Eu passei com ela pela porta e atravessei um quintal e entrei em uma cozinha subterrânea. Tinha uma cama encostada na parede e um abajur de luz fraca na mesinha. Winston estava muito nervoso. Se pudesse cuspir, teria acalmado. Enquanto se encontrava com a mulher na cozinha subterrânea, pensou em Catherine, sua esposa. Era casado, ou de todo modo tinha sido. Provavelmente ainda o era, pois, até onde sabia, sua esposa não estava morta. Ele pareceu respirar de novo o odor abafado da cozinha subterrânea, um misto de insetos, roupas sujas e perfume falsificado barato, mas ainda assim atraente, porque nenhuma mulher do partido jamais usava perfume, nem uma pessoa conseguiria imaginá-la usando. Só as proletárias usavam perfume. Em sua mente, o cheiro era inextricavelmente associado à fornicação. Ir com a mulher fora seu primeiro lapso em 2 anos, ou perto disso. Andar com prostitutas era proibido, lógico, mas se tratava de uma daquelas regras que ocasionalmente conseguia quebrar. Algo arriscado, mas não a ponto de ser uma questão de vida ou morte. Ser pego com uma prostituta poderia significar 5 anos em um campo de trabalho. Não mais se você não tivesse cometido outro erro. E era fácil, desde que você conseguisse evitar ser pego no ato. Os bairros mais pobres eram lotados de mulheres prontas a se vender. Algumas podiam ser compradas com uma garrafa de gin que os proletas não deveriam beber. Tacitamente, o partido parecia até encorajar a prostituição como um escape para instintos que não podiam ser totalmente suprimidos. A mera devassidão não importava muito, contanto que fosse dissimulada e fria e só envolvesse as mulheres de uma classe invisível e desprezada. O crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do partido. Porém, embora fosse um dos crimes que os acusados, nos grandes expurgos, sempre confessassem, era difícil imaginar que de fato acontecesse. O objetivo do partido não era apenas evitar que homens e mulheres criassem vínculos que não pudessem controlar. Seu propósito real, não declarado,
era eliminar todo o prazer do ato sexual, nem tanto o amor, mas o erotismo era o inimigo, tanto dentro quanto fora do casamento. Todos os casamentos entre membros do partido precisavam ser aprovados por um comitê específico, e apesar de o princípio nunca ter sido claramente declarado, a permissão era sempre recusada. O intercurso sexual devia ser visto como uma operação secundária e ligeiramente repulsiva, como fazer uma lavagem intestinal. Isso nunca fora dito com palavras claras, mas de um modo indireto era estimulado nos membros do partido desde a infância. Existiam até organizações, como a Liga Juvenil Antissexo, que defendiam o celibato absoluto para os dois sexos. Todas as crianças deviam ser geradas por inseminação artificial, Insemar em novo idioma, e educadas por instituições públicas. Isso Winston sabia, não era levado muito a sério, mas de alguma forma se ajustava à ideologia geral do partido. O partido tentava aniquilar o instinto sexual ou, se ele não pudesse ser eliminado, distorcê-lo e torná-lo sujo. Winston não sabia por que era assim, mas parecia normal. E no que dizia respeito às mulheres, os esforços do partido haviam sido amplamente bem-sucedidos. Pensou de novo em Catherine. Devia fazer 9, 10, quase 11 anos desde que ambos haviam se separado. Era curioso como pensava pouco nela. Por dias a fio, nem mesmo se lembrava de que tinha sido casado. Os dois ficaram juntos por cerca de 15 meses. O partido não permitia o divórcio, mas incentivava a separação nos casos em que não havia filhos. Catherine era uma moça alta, loira, de postura e gestos bonitos. Tinha um rosto marcante, aquilino, um rosto que uma pessoa chamaria de nobre, até descobrir que não havia praticamente nada atrás dele. Bem cedo em sua vida de casado, Winston havia percebido, embora talvez apenas porque a conhecia mais intimamente do que conhecia a maior parte das pessoas, que ela, de longe, tinha a mente mais estúpida, vulgar e vazia que ele já encontrara. Não havia um só pensamento que não fosse um lema e nem uma única cretinice absolutamente humana que ela não fosse capaz de engolir se o partido oferecesse. Ele a apelidou em seu íntimo como a trilha sonora humana. Ainda assim, poderia ter conseguido viver com ela se não fosse por somente uma coisa: sexo. Assim que a tocava, ela parecia se contrair e enrijecer, como se abraçasse um boneco articulado de madeira. E o estranho era que, mesmo quando Catherine o puxava para si, ele tinha a sensação de ser ao mesmo tempo empurrado para longe com toda a força. A rigidez dos músculos femininos passava essa impressão. Ela ficava deitada de olhos fechados, nem resistindo nem cooperando, mas submetendo. Era extremamente embaraçoso e, depois de um tempo, péssimo. Mesmo assim, ele teria aguentado viver desse jeito se tivesse combinado permanecer em celibato. Curiosamente, Catherine recusava. Deveriam ter um filho, se pudessem, ela dizia. Então, o ato continuou a ocorrer, uma vez por semana, com bastante regularidade, sempre que não fosse impossível. Ela até costumava lembrá-lo a respeito pela manhã, como que algo precisasse ser feito à noite e não pudesse ser esquecido. E dava 2 nomes para o ato. Um era fazer um bebê e o outro era nosso dever para com o partido. Sim, ela realmente usara esta frase. Winston logo desenvolveu um sentimento de pânico quando o dia marcado se aproximava. Mas, por sorte, nenhum filho apareceu. No fim, ela concordou em desistir de tentar, e logo depois ambos se separaram. Winston suspirou em silêncio, pegou a caneta de novo e acrescentou: ela se atirou na cama de uma vez, sem nenhum tipo de preliminar, do jeito mais tosco que se pode imaginar. Levantou a saia. Ele viu a si mesmo de pé sob a luz fraca do lampião, com um cheiro de insetos e perfume barato nas narinas. E no coração, um sentimento de derrota e remorso que, mesmo naquela hora, se misturava à lembrança do corpo branco de Catherine, congelado para sempre pelo poder hipnótico do partido.
Porque sempre tinha que ser assim. Porque ele não podia ter uma mulher sua, em vez daqueles embates sujos com intervalos de anos. Mas um verdadeiro caso de amor era um evento quase inimaginável. As mulheres do partido eram todas iguais, com o celibato estranhado tão profundamente quanto a lealdade à agremiação. Por meio de um condicionamento precoce e cuidadoso, por meio de jogos e água fria, pelas bobagens que lhes apresentavam na escola, nos espiões e na Liga Jovem, por leituras, desfiles, canções, letras e música marcial, o sentimento natural tinha sido expulso delas. Estavam todas influenciadas, como o partido queria que estivessem. E o que Winston desejava, mais até do que ser amado, era romper aquela barreira de virtude, ainda que uma única vez na vida. Sexo feito com sucesso era rebelião. Desejo era pensamento-crime. Até mesmo ter despertado Catherine, se tivesse conseguido tal coisa, teria como sido uma sedução, embora ela fosse sua esposa. Mas o resto da história precisava ser anotado. Ele escreveu: aumentei o lampião quando eu a via à luz. Depois da escuridão, a luz tênue do lampião de parafina parecia muito intensa. Pela primeira vez ele conseguiu enxergar direito a mulher. Deu um passo em direção a ela e depois parou, cheio de desejo e terror. Sua consciência pesava ao pensar no risco que havia assumido ao ir até lá. Era bem possível que as patrulhas o capturassem na saída. Poderiam, inclusive, estar à espera do lado de fora naquele preciso instante. E se ele fosse embora sem ter feito o que tinha ido fazer lá? Precisava ser anotado, precisava ser confessado. Ele havia visto de repente, à luz do lampião, que a mulher era velha. A pintura em seu rosto, muito grossa, poderia rachar como máscara de gesso. Havia mechas brancas em seu cabelo, mas o detalhe verdadeiramente assustador era que a boca se abria um pouco, revelando nada a não ser uma escuridão cavernosa. Ela não tinha um único dente. Ele escreveu apressadamente em uma letra rabiscada. Quando eu a via à luz, ela era uma mulher bem velha, de 50 anos no mínimo, mas eu fui em frente e fiz mesmo assim. Pressionou os dedos contra os olhos de novo. Escrevera, afinal, mas não fez diferença. A terapia não funcionou. A ânsia por berrar palavras sujas a plenos pulmões era a mesma de sempre.